Vamos recomeçar então, e a gente termina umas 20 para as 10 para abrir para algumas outras perguntas e respostas. Um irmão trouxe aqui os cânones de Dort. A partir de amanhã a gente vai trabalhar com esse material, ok? E ele está na íntegra da internet. Quem procurar aí tem o material todo na internet, já em PDF, em Word, HTML. Você tem várias formas de arquivar esse material no seu computador. Mas isso aqui é o documento histórico que se originou no Sínodo de Dort, ok? Recomeçando então, nós já tratamos aí bem rapidamente no primeiro bloco sobre o contexto histórico e o contexto teológico. Eu queria agora tratar do Sínodo. Eu falei rapidamente sobre o Jacob Arminius. Ele era um pastor, um teólogo da Igreja Reformada Holandesa, bem popular na Holanda. Ele foi pastor em Amsterdã, na principal igreja da cidade, a chamada Grande Igreja de Amsterdã. Depois ele foi transferido para Leiden, onde havia o principal seminário de formação de obreiros da Igreja Reformada Holandesa. Ele tinha amigos poderosos por trás dele, gente politicamente muito influente, e ele, mais uma vez, ele era membro da Igreja Reformada, e como eu disse no primeiro bloco, por conta do debate do supralapsarianismo e infralapsarianismo, ele queria salvar a fé reformada, ele queria elaborar uma resposta dogmática ou teológica que evitasse a conclusão que parecia implicar o supralapsarianismo de que Deus é autor do mal. Só que, na medida que a posição dele começou a ser percebida como uma posição diferente da posição reformada clássica, começou a controvérsia na própria igreja dele, entre os próprios alunos dele. Lembra, eu falei isso também no primeiro bloco, os documentos confessionais da Igreja Reformada Holandesa eram a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Ainda que o Catecismo de Heidelberg apenas cite de passagem a doutrina da predestinação e da eleição, a Confissão Belga ela detalha em linhas agostinianas e reformadas a doutrina da predestinação. Então, Jacob Arminius, quando foi ordenado para o ministério, isso é típico na igreja reformada, na igreja presbiteriana, ele jurou lealdade, como a gente diz hoje, aos símbolos de fé. Ele estava debaixo do juramento de lealdade aos documentos confessionais daquela igreja. Isso é meio complicado para os batistas, infelizmente. Batistas não entendem isso direito. Mas isso é algo típico nas igrejas da Reforma, luteranas e calvinistas, onde o pastor e os presbíteros, quando vão assumir esse ofício, eles solenemente juram lealdade à Sagrada Escritura e depois, como documentos subordinados aos símbolos de fé. E esse homem, Jacob Arminius, havia jurado lealdade aos símbolos de fé. Como bom reformado, ou alguém dentro da tradição reformada, ele começou a pregar Romanos. Romanos 1 até Romanos 8, sem problema. Só que quando ele começa a pregar Romanos 9, na sua igreja e depois na faculdade, a situação se torna complicada. Por quê? Porque Jacob Arminius rompeu com um dos dogmas centrais da tradição reformada. Para Arminius, e essa era a forma dele responder à acusação implícita no supralapsarianismo de que Deus seria o autor do mal, Deus não decretou ativamente a história. Deus teria um pré-conhecimento da história, assim como teria um pré-conhecimento da queda, assim como também um pré-conhecimento daqueles que seriam eleitos. Todo o decreto divino, e Arminius não nega o decreto divino, é baseado não na onipotência de Deus, não na soberania de Deus, mas num decreto passivo, no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. Isto é, aqueles que chegam à fé, eles são eleitos, não porque Deus decretou dar fé para eles, que é a posição de Agostinho, de Lutero, de Calvino, a posição da tradição reformada. Aqueles que chegam à fé são eleitos porque Deus previu que eles teriam fé e responderiam ao convite do Evangelho. Ok, porque só com Romanos 9, ou somente quando Arminius chega à exposição de Romanos 9, há problemas. E aqui é um elemento complicado. Porque Armínio não era arminiano. Não sei se dá para entender direito aqui, mas vamos lá. Okay? Qual o primeiro ponto que ficou do arminianismo? É que todo ser humano ele tem livre-arbítrio. Ainda que ele seja pecador, ele tem a liberdade de escolha. E vamos trabalhar isso amanhã. Ele pode escolher entre opções.
Só que Armínio não cria nisso. Armínio, no primeiro ponto, ele era um reformado, ele era evangélico. Deixa eu ler um trecho na carta dele. Quem tem aquela teologia sistemática maior, está na página 436, a carta. Aí você pode ler depois em casa. Ele diz o seguinte, textualmente, tá? Abre aspas. A respeito da graça do livre-arbítrio, ensino conforme as Escrituras e o consentimento ortodoxo. O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno sem a graça. Para que não se diga que eu, assim como Pelágio, cometo uma falácia em relação à palavra graça, esclareço que com ela me refiro à graça de Cristo que pertence à regeneração. Afirmo, portanto, que a graça é simples e absolutamente necessária para a iluminação da mente, para o devido controle das emoções e para a inclinação da vontade ao que é bom. É a graça que força a vontade a colocar em prática boas ideias e bons desejos. Essa graça antecede, acompanha e segue. Ela nos desperta, assiste, opera para que queiramos o bem, coopera para que não o queiramos em vão. Ela afasta as tentações, ajuda e oferece socorro em meias tentações, sustenta o homem contra a carne, o mundo e Satanás, e nessa grande luta concede ao homem a satisfação da vitória. A graça é o princípio da salvação, é o que a promove, aperfeiçoa e consuma. Confesso que a mente do homem natural é carnal, obscura e escura, que suas afeições são corruptas e moderadas, que sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Esse é Armínio falando. Ok? Então, em Armínio não há uma tensão entre a tradição agostiniana, luterana e calvinista anterior e a posição dele. O problema dele é o que naquilo que a gente convencionou chamar de segundo ponto calvinismo. Ele rompeu com a noção de eleição incondicional, voltando a defender, como João Cassiano, João Boaventura, São Francisco de Assis e outros, a noção de que Deus elege baseado em sua presciência, Deus elege baseado na presciência de fé e boas obras. Ok. Logo, a graça também não é irresistível. A graça, ela é importante, como a gente ouviu aqui do próprio texto, do próprio fragmento de uma carta de Armínio. Só que essa graça não é uma graça soberana e irresistível. É uma graça persuasiva. Essa graça ela é dada, é concedida a todos os homens, de tal forma que eles podem, por assim dizer, agora minhas palavras, alcançar algum nível de bom senso em que eles possam vir com fé abraçar a cruz de Cristo e abraçar o próprio Jesus como Salvador. Então, nesse sentido, a tradição que nasce em Armínio vai criar uma noção de graça preveniente. E aqui, para tornar um pouco mais complicada a situação, a graça preveniente arminiana é, em alguma medida, a noção de graça comum reformada. Eles eliminam a chamada graça irresistível como categoria teológica, mas, em alguma medida, a graça de Deus atua sobre todo homem, toda mulher, em toda a história, em toda a cultura, não só ajudando o ser humano a fazer coisas boas, a fazer arte, a defender o próximo, a manter o Estado, o governo, em alguma medida, de equidade e justiça, mas essa graça preveniente também leva o ser humano a, por assim dizer, a transcender a si mesmo e, em algum momento, quando confrontado com a cruz, poder aplicar o seu livre-arbítrio a ter fé na cruz ou permanecer em rebeldia. Então, nesse sentido, voltando ao primeiro ponto de Armínio, ainda que ele fale de depravação total e incapacidade total e de pecado original também, do outro lado, para Armínio e para a tradição que ele vai inaugurar, o ser humano não é condenado pelo seu pecado em Adão, seu pecado original. Romanos 5, 1 Coríntios 15. O ser humano é condenado ao ser confrontado com Jesus e permanecer em incredulidade. Ok? Outro ponto importante de Armínio, a questão do alcance da obra de Cristo da cruz. E aqui é um outro ponto importante. Tanto os universalistas hipotéticos de Moisés Amiron, como os reformados da tradição principal, eles criam que a morte de Cristo
é substitutiva, vicária e penal, na mesma linha do bispo Anselmo da Cantuária, lá no século XII. Isto é, a morte de Cristo é um pagamento de um preço que nós não temos como pagar. Deus é completamente santo, completamente puro. O nosso pecado é rebelião, nosso pecado é mancha. Deus não consegue olhar o nosso pecado e permanecer sem ser suscitado a ira. Ira santa, ira devastadora. É necessário que o Deus homem se interponha entre nós e Deus o Pai. E o Deus Filho, Jesus Cristo, Deus homem, ele venha a ser um substituto no lugar de pecadores. Ele morra de forma eficaz no lugar de pecadores. Eu vim para dar minha vida no lugar de muitos. As palavras da ceia. Ok? As palavras da ceia. Então, a morte de Cristo aqui, para usar os vocábulos mais técnicos da Bíblia, ela é expiatória. O pecado daqueles pelos quais Cristo morreu é de fato expiado. Cristo, de fato, propiciou o pecado daqueles pelos quais ele morreu. Aí olha a dificuldade agora. Como Cristo pode propiciar os pecados de um homem e esse ainda ir para o inferno? Como Cristo pode expiar os pecados de um homem e esse ainda ir para o inferno? Como Cristo pode ser chamado de justo e justificador e aqueles pelos quais ele morreu, que foram justificados pela sua obra na cruz, irem para o inferno? Se você conhece um pouco mais da história, você começa a notar que essas perguntas vão conduzir à posição reformada clássica da expiação particular. Aí o que Armínio faz? Ele rompe, e esse é um ponto importante, ele rompe com essa visão da cruz. Ele abandona a noção de que a morte da cruz, a morte de Cristo na cruz é uma morte substitutiva e vicária. Ok? Quando o arminiano defende a morte expiatória, vicária, substitutiva, ele é um arminiano incoerente. Ao mesmo tempo, ele quer ser, num ponto, fiel à Bíblia. Do outro lado, ele não consegue conectar a sua defesa da morte vicária expiatória com o restante do seu arcabouço teológico. Qual foi a posição de Armínio quanto à morte de Cristo na cruz? Seguindo o seu patrono, um homem chamado Hugo Grotius, um jurista muito famoso que eu mencionei há pouco, ele começou a defender a chamada teoria governamental da expiação. Isto é, Cristo não morreu na cruz para mudar a nossa relação com Deus. Cristo morreu na cruz para mostrar a seriedade da lei de Deus. E aqueles que não abraçarem Cristo vão morrer se continuarem quebrando a lei. Dá para perceber a diferença? Dá para perceber a diferença? De um lado, a morte de Cristo muda objetivamente a relação daquele que crê com Deus. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles estavam mortos dos seus pecados, eles estavam em rebelião, eles odiavam a Deus, eles estavam em inimizade com Deus Todo-Poderoso. Só que na medida que eles recebem as graças que Cristo alcançou no Calvário, justificação, reconciliação, propiciação, expiação, a ira é removida. Eles são contados como amigos de Deus, como filhos de Deus, são contados como parte da família divina. Agora, para Armínios, e também para John Wesley, e para a teologia arminiana clássica, Cristo não morreu para mudar a relação do pecador com Deus. Cristo morreu para mostrar a seriedade do governo de Deus. Deus é rei. Ele estabelece lei. Aquele que quebra a lei vai morrer. E a morte de Cristo mostra como Deus encara de forma séria a lei, na medida que o justo morre pelos injustos. Mas essa morte, ela não é eficaz. Ela abre a possibilidade de salvação. Ela pode tanto salvar todos como não salvar ninguém. Ok? Quem tem a minha teologia, ou tem acesso àquela teologia maior, procura no capítulo 15, com calma. Você vai ter lá com mais extensão os pontos de cada uma dessas posições, ligando-as com alguns teólogos, alguns pregadores famosos da história e destacando algumas implicações práticas de cada uma dessas posições. Isso é um debate meramente acadêmico. O ponto aqui é o que Cristo fez de fato no Calvário. Então, Armínios
rompendo com a tradição reformada, luterana e episcopal anterior a ele, assume a posição de que a morte de Cristo não é expiadora nem vicária. Não é uma morte substitutiva. Ele não poderia cantar, por exemplo, Rude Cruz. Não se canta esse tipo de hino na congregação arminiana de verdade, confessional. Ok? Lembra do hino? Rude Cruz se erigiu. Ok? Então, o que é destacado ali é morte substitutiva, penal. Foi na cruz, onde um dia eu vi um arminiano não poderia cantar esse hino. Foi mal, eu não estou dando canelada em ninguém, a questão é história. Ok? É questão de confissão de fé. Houve uma ruptura. Surpreendam-se. Um dos meus teólogos puritanos prediletos, talvez o maior pastor da história, Richard Baxter, ele assumiu essa mesma posição da teoria governamental da expiação. Okay? Por outras razões. Ele não era um arminiano. Ele queria criar um sistema onde calvinistas e arminianos e até mesmo católicos pudessem conviver harmoniosamente, como irmãos vivendo juntos dentro da mesma casa. Então ele assume essa posição da chamada teoria governamental da expiação. Aí lá na teologia sistemática, você tem a documentação, a bibliografia, os textos onde Baxter defende essa posição. Ele não era um calvinista, para assim dizer, de 4 costados, como algumas pessoas supõem. Ele tinha seus problemas doutrinais também. Ele assumiu alguns riscos doutrinais também. Ok? Mas o fato é que também nesse ponto da expiação, Armínio rompe com a tradição anterior dele. E o último ponto, a questão da expiação, da perseverança dos santos, aqui é um detalhe. Armínio deixa aberta essa questão. Ele não trata dessa questão. Só que nota o potencial de tensão dentro de um pequeno país como a Holanda. Primeira república europeia, tá? Primeiro país na Europa a ter um governo republicano, okay? Representativo. Lembra, a Holanda acabou de ganhar a independência, os católicos são inimigos, e agora você tem dentro da Holanda alguns homens poderosos, ricos, uma espécie de aristocracia, que defende está mais ou menos namorada com a Espanha, quer retomar uma aliança com a Espanha, também entende que deve controlar a igreja e começa a apoiar esses arminianos. E a teologia dos arminianos é muito parecida com a teologia católica, da qual a Holanda saiu, a Holanda não quer nem voltar para aquilo. Olha o potencial explosivo da situação. Obviamente, o debate chegou à rua. Feira, escola, porta da igreja. Tem uma história de um calvinista, arminiano, não importa quem que é, ele foi botar lá uma ferradura no cavalo e ele começa a conversar com a pessoa que está lá botando a ferradura no cavalo e o debate acaba chegando à teologia e eles se descobrem antagônicos, então o ferreiro pega lá aquele o negócio que tem que você marca o cavalo. Como é que é o nome daquele? O espeto que você marca o cavalo, bota o nome, Não. O ferro quente lá que você marca o cavalo. Ele pega aquele negócio e sai correndo atrás do outro rapaz para queimar o cara, porque o cara era arminiano, calvinista, não importa, mas a situação se tornou dramática. Um pequeno país, recém-independente, praticamente se dividindo agora, praticamente às vésperas de uma guerra civil, por conta da questão teológica. E a situação ficou mais complicada porque Armínio morre antes do Sínodo de Dort, e os seus discípulos, os alunos que ele tinha uma espécie de círculo íntimo dentro do seminário em Leiden, eles se tornaram mais radicais do que o próprio Armínio. Eles começaram a defender o livre-arbítrio do ser humano, a noção de que o livre-arbítrio foi intocado pelo pecado, os seres humanos continuam tendo a possibilidade de escolha contrária. Eles começaram a defender que a obra da graça é mais do que uma obra aliás, não é uma obra de persuasão moral, como Armínio defendia, é muito mais uma obra de persuasão intelectual, de convencimento intelectual. Começaram a defender que o crente podia cair da graça, e alguns deles começaram a levantar dúvidas, já que Cristo não é a morte de Cristo não é uma obra vicária, substitutiva, logo, talvez Cristo não seja verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, alguns dos seguidores de Armínio começaram a questionar
se Jesus era de fato Deus de Deus, luz de luz, como dizia o credo de Nicéia. O ponto aqui, eu vou voltar a William James daqui a pouquinho, é que o arminianismo original não era uma heresia, era um erro teológico, e William James que diz isso. Mas um erro teológico sempre chama um erro teológico e no final, se ele não foi estancado e curado, ele vai chegar a uma heresia. E é isso que começou a acontecer na igreja holandesa. Gente, foi mal. Começa a conversar com aquelas pessoas que se identificam muito fortemente com a teologia arminiana. Chama o debate, por exemplo, para a doutrina da Trindade ou para a união das naturezas em Jesus Cristo. Você vai ter pessoas com muita dificuldade de articular essa doutrina, e se você balançar um pouquinho, vai cair fruto podre dessa árvore. Eles vão ter alguma dificuldade com a divindade de Jesus, com a real humanidade de Cristo. Eles vão ter alguma visão de subordinação na Trindade. Por quê? Não é só porque o arminianismo tem o potencial de se degenerar numa heresia, mas é porque no final o que você tem aqui é um choque de duas visões doutrinais antagônicas, uma centrada em Deus, Deus trino, Deus majestoso, Deus que é rei do universo, o Deus que é absolutamente soberano, a potência última. O outro, uma ênfase no ser humano, na potencialidade do ser humano, na força do ser humano, na capacidade do ser humano de fazer sua história, o seu próprio destino. São visões completamente distintas a respeito de Deus e do homem no final. E aí pesa toda aquela gama de questões filosóficas que eu tratei muito rapidamente no começo do nosso encontro hoje, mas no final o que você tem é uma visão que tenta ser bíblica e uma visão que rompe com a Sagrada Escritura. E o que está em jogo no final aqui é a própria doutrina de salvação. Como o pecador, como o homem é salvo? Somente pela graça ou pelas obras? Ou por uma cooperação de graça e obras? E se a cooperação ainda pode te dizer que essa salvação é pela graça somente? Deus recebe ainda toda a glória ainda? Como Efésios 2, 8 a 10 vai dizer? Ok. Na medida, então, Armínio morreu, os discípulos dele, então, agora começam a radicalizar a posição dele. E o debate alcança as ruas, o debate alcança os púlpitos, a coisa agora muda de figura. Os políticos que apoiam os arminianos começam a trazê-los para igrejas centrais da Holanda, eles começam a remover pastores do ministério, eles começam a remover professores das academias reformadas. Só que aí esse homem, Maurício de Nassau, um príncipe alemão que agora vivia na Holanda, até então ele era neutro, ele não tomou posição em nenhum dos lados, mas ele começou a frequentar uma igreja reformada em Amsterdã e, de repente, ele abraça a causa reformada. Porque ele entendia, pensando no contexto maior, que não apenas os reformados tinham a Bíblia do seu lado, mas os reformados eram verdadeiros patriotas. Ele entendeu que os arminianos e aqueles que apoiavam os arminianos queriam vender a Holanda para a Espanha novamente. E aí é uma virada. Do outro lado, eu falei do rei Jaime da Inglaterra, o homem que patrocinou a versão do rei Tiago, o King James Version. Ele foi educado como presbiteriano, como calvinista. E ele está muito preocupado com a situação na Holanda, porque a Holanda era aliada da Inglaterra. E a Holanda era a primeira linha de defesa para proteger a Inglaterra da Espanha e dos católicos. E o que ele faz? Ele agora bota todo o seu peso político para exortar o governo holandês a convocar um sínodo reformado para resolver a situação. Isso é curioso. Esse homem, então, que infelizmente é muito mal visto pelos nossos irmãos puritanos, por quem gosta da teologia puritana, esse homem, esse rei, foi responsável pela versão bíblica mais famosa na história e foi, de forma indireta, responsável pela convocação do Sínodo de Dort, ao impor todo o seu peso político à convocação desse sínodo. Então, o governo da Holanda convoca esse encontro numa cidade pequenininha de Dordrecht, ou, como passou a ser conhecida, cidade de Dort, de bispos e de presbíteros reformados. E aqui é um ponto.
esse sínodo de Dort vai ser o último sínodo internacional da igreja. Quem conhece um pouco de história, quem já está estudando história no seminário, deve lembrar dos sínodos antigos, a Niceia, Constantinopla, Calcedônia, Orange, sínodos aí, concílios vitais para a igreja. Qual era a marca daqueles concílios ou sínodos? A universalidade daqueles encontros. Você tinha pastores de todo mundo cristão conhecido representando a igreja naqueles encontros. Dort é o último grande sínodo internacional da história da igreja. Você tem aí pastores e presbíteros holandeses, você tem bispos episcopais ingleses, pelo menos 5 bispos da igreja anglicana ou igreja episcopal foram participar do sínodo para apoiar a confecção do cânone, como a gente vai estudar durante a semana. Você tem presbíteros e bispos das regiões da Alemanha, da Suíça de fala alemã, da Suíça de fala francesa, da Suíça de fala italiana. Você tem bispos franceses, ministros franceses que vão tentar se dirigir a esse sínodo. Só os puritanos ingleses e escoceses foram proibidos pelo rei Tiago de participar, porque o rei Tiago, o rei James, ele detestava os puritanos, ele achava eles intragáveis, então ele proibiu que puritanos pudessem ir ao sínodo. Só que os puritanos congregacionais já estavam migrando da Alemanha, da Inglaterra para a Holanda, porque a Holanda dava liberdade religiosa para eles. E um puritano, um homem chamado William Ames, ele vai ser secretário do presidente do sínodo, e esse puritano inglês vai ser um homem extremamente influente nos debates do sínodo de Dort. Para quem não conhece William Ames, ele era um congregacional, puritano congregacional inglês. Ele teve que fugir da Inglaterra para a Holanda. Foi professor também na Universidade de Leiden e depois acho que em Utrecht, se me falha a memória. Só que, curiosamente, ele passou a ser mais lido na Inglaterra e nos Estados Unidos do que o João Calvino. Ele se tornou a obra dele, chamada O Âmago da Teologia, uma obra famosa, eu tenho ela lá em casa, é um compêndio de teologia sistemática e de ética cristã, se tornou o texto padrão de teologia reformada na Holanda, nos Estados Unidos e na Inglaterra depois da morte dele. As pessoas tinham ele e não tinham Calvino, isso é um ponto interessante. Tinham o âmago da teologia no lugar das institutas. E ele também escreveu na área de ética, na área de devoção, era um escritor muito capaz, mas ele foi o único puritano que participou do sínodo, mas como secretário, era uma voz ativa nos debates e extremamente persuasivo também naqueles debates. O sínodo começou em novembro de 1618 e foi até maio de 1619, esse ajuntamento de bispos, presbíteros, teólogos, alguns políticos dos principais países protestantes europeus. Mais uma vez, Inglaterra, a própria Holanda, Alemanha, as regiões da Suíça, eles estavam ali presentes num sínodo internacional para tentar definir o que a Bíblia de fato ensinava sobre a salvação, sobre o processo da salvação. Ok, no começo do sínodo, os arminianos, eles tiveram liberdade para apresentar suas proposições. Uns 9 anos antes do sínodo, logo depois da morte de Armínios, eles prepararam um documento que foi chamado de remonstrância. E eles foram conhecidos como os remonstrantes, não arminianos, eles eram chamados de remonstrantes. E os calvinistas, eles prepararam um documento contra eles, um documento de 7 pontos na época, e os calvinistas passaram a ser conhecidos como os contra-remonstrantes. Os dois grupos se reuniram no sínodo, só que os calvinistas tinham a maioria, havia, se não me falha a memória, 5 líderes arminianos daquele sínodo. E aqui, entra o elemento humano, é o complicador. Desde o começo, os arminianos tiveram como alvo obstruir as reuniões do sínodo, porque o sínodo não ia tratar só da doutrina da salvação. O sínodo também foi reunido para tratar da relação da igreja com o Estado. A igreja é independente do Estado, igreja e Estado são esferas separadas, ou o Estado tem o direito, o poder de se meter nos assuntos da igreja. Então, desde das reuniões de abertura, essa liderança arminiana teve como tática, ponto a ponto, obstruir cada um dos debates daquele sínodo. A situação foi começando a ficar tensa. O presidente do sínodo era um homem chamado Bogerman. Ele parece que era um homem bem paciente, era da ala reformada, calvinista, e ele foi tentando
o máximo possível manter aquelas pessoas do sínodo. Por quê? Porque os chamados arminianos, os remonstrantes, eles se entendiam como calvinistas, como reformados. E eles queriam que o sínodo permitisse que eles pudessem, mesmo crendo numa noção de eleição baseada na presciência, livre-arbítrio, na rejeição da graça irresistível e da perseverança dos santos, serem reconhecidos como membros plenos da Igreja Reformada, mesmo tendo jurado lealdade à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg. Só que uma hora a paciência desse homem, Bogerman, simplesmente acabou. Ele expulsa os líderes remonstrantes aos gritos do sínodo, literalmente ele dá um soco na mesa e manda aqueles homens embora, e a partir daquele momento não há mais debate. A posição remonstrante / arminiana vai ser julgada pelos seus próprios escritos. Então, o que o sínodo resolve fazer? Eles recolhem todos os documentos até então escritos pelos líderes arminianos. Sermões de Armínios, cartas de Armínios, textos doutrinais que estavam sendo preparados por outros líderes do movimento, e aqueles documentos agora são trazidos ao sínodo, e o sínodo se debruça aqueles documentos e começa a ler todos aqueles documentos. Quem já leu os Cânones de Dort, é um documento às vezes um pouco maçante, porque ele tem uma seção de rejeição de erros. Você pode abrir aí, se você tem um livrinho, você abre e está lá, os erros são rejeitados em cada um dos 4 pontos do livro ali, do documento original. De onde vem essa rejeição de erros? Os membros do concílio iam pegando os documentos, iam lendo os documentos remonstrantes arminianos e começavam a descobrir erros doutrinais ali. Então, uma vez, qual é o padrão do documento do Cânone de Dort? Você tem a afirmação da doutrina, então a primeira parte do item 1, capítulo 1, melhor dizendo. Então você tem a doutrina afirmada. Aí, uma vez a doutrina afirmada, você tem depois a rejeição dos erros. A rejeição dos erros é baseado nos textos dos documentos que os membros do sínodo começaram a ler, estudar, para tentar entender a posição arminiana de fato. No final, o arminianismo é rejeitado como algo que não pode ser considerado reformado e como uma doutrina errada, errônea e perigosa para o resto do edifício teológico cristão. Ok. Quais são as duas posições antagônicas agora aqui? De um lado, aquilo que se convenciona chamado 5 pontos do arminianismo. Ainda que a gente seja pecador, o livre-arbítrio permanece na gente. A eleição é pela divina presciência. Aqueles que são eleitos porque Deus previu quem teria fé, quem responderia a ele. A graça pode ser resistida. A graça age muito mais como uma persuasão moral ou intelectual do que como uma mudança de coração, uma cirurgia interna, um milagre de renascimento e de regeneração, né, como diz a própria Sagrada Escritura. O quarto ponto é que Cristo morreu por todas as pessoas, ele abriu a possibilidade de salvação para todas as pessoas. E o quinto lugar, aqueles que foram, por assim dizer, enternecidos pela graça, podem endurecer os corações e cair da graça e chegar a uma posição de irremissíveis, ou que não podem mais se arrepender, ou não têm como mais se arrepender. Né? Então essa era basicamente a posição arminiana pós-Armínio, após a morte de Armínio. Chamados 5 pontos do arminianismo. Do outro lado, aí você tem os chamados 5 pontos do calvinismo. E aí tem um acróstico chamado tulip. Por que tulip? Porque a flor nacional da Holanda era tulipa. E aí eles usaram a flor nacional holandesa como esse acróstico. Então, em inglês, o T é total depravação, o U seria eleição incondicional, o L, a expiação limitada ou particular, depois graça irresistível, irresistível graça, e o P, perseverança dos santos. Obviamente, não foi nessa ordem que o sínodo estabeleceu a resposta para os problemas que os remonstrantes estavam levantando. A ordem do sínodo é, primeiro, a divina eleição e reprovação, depois a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela,
O capítulo 3 e o capítulo 4 são um único capítulo. Ele trata da corrupção do homem, sua conversão a Deus e como ela ocorre. E o último capítulo trata da perseverança dos santos. É mais ou menos a ordem que a gente vai tratar aqui em nossos encontros durante o resto da semana. O fato aqui é que nós temos então dois sistemas completamente antagônicos. Eu vejo algumas pessoas dizendo mais ou menos o seguinte, com ar de superioridade. Primeiro ponto, eu sou calvinista, segundo ponto, eu sou arminiano, terceiro ponto, eu sou arminiano, quarto ponto, eu sou arminiano, quinto ponto, eu sou calvinista. E ele se acha muito esperto, muito inteligente fazendo um negócio desse. Só que, se ele usasse um pouco de lógica, ele viria que ele literalmente criou um Frankenstein, um monstro, onde cada posição é antagônica e contraditória com a outra. O que nós temos aqui, para mal e para bem, são dois sistemas completamente distintos e antagônicos. Eles não têm como ser misturados, apesar de alguns teólogos tentarem fazer uma outra concessão, especialmente no caso dos calvinistas, no quarto ponto, que é a questão da expiação limitada. Vários calvinistas ainda hoje, gente de renome, mantêm a ideia do universalismo hipotético, que vem lá de Moisés a Mirô, que a gente tratou na primeira parte da palestra. Okay? Mas o que nós temos são duas visões completamente antagônicas de salvação. Elas não têm como ser misturadas. Um postulado segue o outro logicamente. Então, se o homem tem livre-arbítrio e ele pode operar sua própria salvação em cooperação com alguma graça persuasiva, logo, é ele que alcança a eleição, não a eleição que alcança. E se ele rejeita a persuasão da graça, ele pode vir a cair da salvação. E Cristo não pode ter morrido de forma vicária, substitutiva e penal por ele, porque senão Cristo pagaria, ou melhor, essa pessoa seria condenada duas vezes, uma em Cristo e outra no inferno. Do outro lado, a posição reformada clássica também é uma posição homogênea, fechada em si mesma. Se o ser humano é completamente mau, incapaz de operar sua própria salvação, ele tem que esperar a salvação fora dele. Essa salvação tem que vir de alguém além dele, maior do que ele. Ele não tem como operar sua salvação. Essa salvação tem que vir e mudar ele, para ele abraçar Jesus Cristo. Se esse Espírito Criador não vier a ele, não tem como se voltar a Deus. E se Cristo, de fato, expiou o pecado daquele pelo qual ele morreu, propiciou o pecado daquele pelo qual ele morreu, reconciliou aquele que ele morreu, justificou aquele pelo qual ele morreu. Então, Cristo, de fato, morreu por esse que alcança graça e graça por meio da eleição. E esse perseverará até o fim. Um ponto aqui. Algumas vezes, pentecostais rejeitam a doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Porque eles entendem pela linguagem que às vezes é empregada para descrever a doutrina, um nível de soberba e um nível de falta de cuidado com a santificação e com a perseverança. De onde vem essa soberba, essa falta de empenho na perseverança? De uma caricatura que se convencionou fazer da doutrina da própria perseverança dos santos. Como bom batista, sempre escutei que uma vez salvo, salvo para sempre. A segurança eterna do crente. Só que essas não são, isso não é vocábulo bíblico. Quando a Bíblia fala da perseverança, a Bíblia exige que o crente persevere, só que o crente persevera por causa da graça de Deus nele. Daí a gente pode falar da perseverança dos santos. Como a gente sabe que a gente é eleito? Porque a gente persevera na santificação. Como Pedro diz lá na segunda epístola, fazei firmes cada vez mais vossa vocação e eleição. Olha que ele inverte. Ele começa da vocação para chegar à eleição. Como é que eu sei que eu sou eleito? Porque eu fui chamado para ser santo. Deus operou na minha vida de tal forma que eu tenho prazer na santidade. Eu tenho prazer na Sagrada Escritura. Eu caio, mas eu tenho repulso ao meu pecado. Eu não quero voltar a ele. É isso que Pedro está ensinando na sua segunda epístola. Então, a Bíblia não fala de segurança eterna do crente.
A Bíblia não fala de uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia lembra que o eleito perseverará e Deus perseverará nele. A ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, segurança eterna do crente, muitas vezes é acoplada àquela visão gnóstica de crente carnal e crente espiritual. Então a pessoa se decidiu por Jesus, aceitou Jesus, não é nem bíblico isso, né? Se decidiu por Cristo, aí ele vai à frente, o pastor numa ação onisciente diz, então você crê em Jesus? Então você está salvo para sempre. Você, agora uma vez salvo, salvo para sempre. O pastor confere salvação para a pessoa ali no púlpito, aí a pessoa daqui a pouco tem uma vida descuidada, cai em adultério, abandona a esposa abandona o marido, é um político ligado ao PT, foi mal, não resisto, mas tudo bem. Alguém leu a revista Veja da semana dada filha do pastor lá fazendo tráfico de influência? Ok, aí ela é crente carnal, está salva, mas ela pode ser crente espiritual. Ela pode ter uma vida mais profunda, ela pode ter uma vida mais consagrada, mas ela não se decidiu por Jesus, não foi à frente, não, ela é crente carnal, mas é crente. A base bíblica 1 Coríntios 13. Puxa, legal. Daí tem aqueles livrinhos que acho que vocês conhecem, né, que tem até o desenhozinho, né, a cadeirinha, o ego na cadeira, a cruz fora da cadeira. Aí no culto da fogueira você queima os seus pecados, e aí você pode ter uma vida mais consagrada, aí sai o ego da cadeira e a cruz entra na cadeirinha lá, e agora Cristo está reinando na sua vida, né? Vocês já fizeram culto da fogueira também? Eu já. Gente, que coisa, mas tudo bem. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? O pior, né? O pessoal já... Puxa vida. O pessoal amarrava o pecado num balão e soltava o balão. E daqui a pouco o balão ia em direção à igreja. Não, o balão tem que ir para lá, não para a igreja, mas tudo bem. Mas caindo parte da igreja eu sabia o meu pecado. Eu fazia lá, ver minha caligrafia. Adianta alguma coisa isso? Tem algum poder contra o pecado? Algum poder de santificação? Mas na cultura, pelo menos no meio batista, era assim que se equacionava a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa podia ter uma noção meramente intelectual do cristianismo, sem afetos transformados, sem coração transformado, mas ela era percebida como cristã, mesmo sendo carnal. Tem adultério, envolvida com maracutaia política, por aí vai. Não, mas ele se decidiu por Jesus. Foi à frente. Mas sem fruto de arrependimento? Não. Então vai para o inferno. Ok? Então a perseverança dos santos não pode ser resumida essa noção bobinha de uma vez salvo, salvo para sempre, segurança eterna do crente. Esses são vocábulos não bíblicos e que empurram as pessoas para o entendimento não bíblico da carreira cristã. Os reformadores, também em Dort, entenderam que se a pessoa se percebe eleita, ela é eleita para ser santa. Ou no texto que a gente leu no começo do estudo hoje, ela é eleita para ser conformada à imagem de Jesus. É como se Jesus fosse o molde de aquele homem, mulher, pecador, mal pra caramba, coração duro, adorava os poderes desse mundo, imoral, sujo. Agora ele, que foi soberanamente chamado, a surdez dele foi rompida, ele que foi amado desde antes da fundação do mundo, ele é encaixado no molde. Aquele que é eleito para ser como Cristo. As pessoas têm que reconhecer Cristo naquele que foi eleito. Aos que de antemão amou, a esses predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Qual o tempo verbal da última palavrinha? Passado. Então, se você é crente mesmo, se a gente está sentado aqui entre crentes, você está sentado do lado de um homem e de uma mulher que já é glorificado. C.S. Lewis, que era um bom arminiano, ele ia dizer, né, não há cristãos ordinários. Você está sentado de um lado de um homem e da mulher que já está ressuscitado com Cristo. Nesse tempo. Nesse exato momento. Alguém que já está sentado nas regiões celestiais. Aos que de antemão amou, a esses predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. O que é o drama da redenção, então, para os teólogos em Dort? É um restart, é um recomeço. Cristo é o segundo Adão.
Nele, toda a história está recomeçando. Nós somos as primícias. Nós somos uma nova humanidade em Cristo, que é o segundo Adão. Ele é o cabeça de uma nova raça. Ele é o irmão mais velho, nós somos os irmãos mais novos. Então, as pessoas têm que ver Cristo em nós, se nós, de fato, somos contados como eleitos, como homens e mulheres que foram soberanamente amados desde antes que o mundo fosse mundo. É o que o texto diz. Aos que de antemão. Nota, não é a classe. A igreja que Deus de antemão amou. Não é isso que o texto diz. O texto diz, aos que, indivíduos. Aos indivíduos que Deus amou, a esse ele preordenou para serem moldados à imagem de seu Filho, soberanamente os chamou, os declarou justos por causa da obra de Cristo do Calvário, e já os vê como homens e mulheres glorificados, como obra acabada. Ok? Alguém tem sabão aí? Pimenta, né? Pimenta. Depravação total, incapacidade total. Bom exemplo aí. Ok? Então o que nós temos são dois sistemas completamente antagônicos. São duas visões de salvação que não têm como ser misturadas. Eu fui criado nesse meio. Quem crê nos 5 pontos é um calvinista radical. Eu creio no último ponto, eu sou um calvinista moderado. O cara não entendeu nada. Eu tinha um professor que tinha doutorado em filosofia, ele dizia isso. Eu ficava pensando, puxa, esse amigo meu faz doutorado para dizer um negócio desse, perdeu o tempo dele fazendo PhD. Ele não entendeu nada. São sistemas antagônicos e sistemas fechados, herméticos, que não tem como ser misturados. Ok? Ano passado, quando eu falei sobre salvação aqui, numa das noites, eu acho que falei um pouco sobre John Wesley. Curiosamente, John Wesley, ele volta para Armínio. A posição de John Wesley é basicamente a posição de Armínio. Por isso que John Wesley podia trabalhar junto com George Whitefield. Porque John Wesley também cria na depravação total, como a gente leu aqui de Jacob Arminius. Ele entendia que era necessário o Espírito Santo vir para despertar o pecador. Ele entendia que somente o Espírito Santo podia levar o pecador a crer de fato e se arrepender dos seus pecados. Agora, o que nós temos hoje não é arminianismo. O que nós temos hoje é a heresia pelagiana. A Bíblia nunca diz para a gente chamar as pessoas a se decidir por Jesus. Jesus não é um produto que está sendo vendido. A Bíblia exige que a gente chame pessoas a crer e se arrepender. Quem consegue crer? Quem consegue se arrepender? Quem consegue confiar de fato em Jesus? Agarrar a cruz de Cristo e não largar de jeito nenhum? Quem consegue de fato descansar na cruz como a única esperança de ter alegria, paz, prazer nessa vida e vida eterna após a morte? Quem de nós consegue fazer isso? Quem de nós consegue abandonar pecados? Quem de nós consegue não só ter tristeza pelos nossos pecados, mas abandonar pecados? Aí não é o que Pedro e os discípulos viram para Jesus e perguntam, quando ele despacha lá o jovem rico, quem pode ser salvo? Aí qual é a resposta de Jesus? Para os homens isso é impossível. Mas, aí ele faz eco a Gênesis 18, para Deus não é impossível. Salvação, é Deus que opera a salvação. Ou como Jonas no ventre da baleia lá, desesperançado, o que ele confessa no final? A salvação vem do Senhor. A gente não tem como ser salvo. A gente não tem como mudar a nossa pele. A gente não tem como mudar o nosso coração. Não tem como mudar a nossa mente. Tem que vir um poder maior, poder espiritual, para fazer isso. Então, quando a gente prega, a gente chama as pessoas a crer e se arrepender. A gente tem que evangelizar. Aliás, os calvinistas têm que ser os líderes de evangelização. Tem que evangelizar mais do que os outros. Porque eles têm a teologia mais certinha, mais bíblica, radicalmente bíblica. Então, como é que eles evangelizam? Creia. Coloque fé em Jesus Cristo. Confia nele, ele vai te salvar. Arrepende dos seus pecados. Aí o pecador diz, eu preciso disso, mas eu não consigo fazer isso. Aí como é que você trata com o cara? Bota o joelho no chão, boca no pó e clama, meu irmão. Implora para Deus. Aí, tendo essa visão teológica um pouco mais elaborada, a gente começa a entender que é Deus que está despertando aquela pessoa ali.
Deus é que está sacudindo ela. E a gente tem que ser cirurgião e não açougueiro. Açougueiro retalha a pessoa. A gente tem que ser bom cirurgião. Conduzir a pessoa a Cristo, não um método humano. Vem aqui para frente para receber oração, vamos lá para o gabinete pastoral para conversar um pouquinho. Eu decidi por Cristo. O que você decidiu? O pastor falou que ia orar pela gente, eu preciso de oração. Isso não é salvação. Tornar a coisa um pouco mais complicada aqui. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando por causa dos seus pecados? E aí? Qual foi a última vez que você viu alguém em prantos porque sabe que se ele morrer naquele momento ele vai para o inferno, ele merece o inferno? Então a teologia que chegou aqui no Brasil, que não era calvinista e também não era arminiana, literalmente a longo prazo, ao mesmo tempo enfatizando a evangelização, enfatizando missões, acabou com a evangelização e missões. Porque no final mudou Jesus, mudou o drama da salvação, mudou no final a própria mensagem de salvação. A mensagem foi confundida com o método. Eu fui criado nesse meio. Não sei se aconteceu aqui com o Cleiton, aqui em Parquelândia, se o pastor não fizesse apelo, não evangelizou. Mas evangelização é método? Não teve decisão, então não evangelizou. Aí, primeiro domingo não tem decisão, ok. Segundo domingo não tem decisão, aí tem sempre aquele diácono que levanta a sobrancelha. 2 domingos sem decisão, tem alguma coisa errada na igreja. Terceiro domingo sem decisão, aí o diácono, pastor, dá licença, eu sou sincero, eu quero falar aqui, olha, pastor, desculpa, deixa eu falar, mas o Espírito está me incomodando, tem pecado aqui na igreja que ninguém se decidiu. Mas isso é evangelização? Evangelização é pregar a mensagem, apregoar a mensagem. Somos pecadores, profundamente maus. Nossa alma é o cara xingando palavrão aqui, gente. Se o Espírito Santo não vier com poder, não transformar a gente continua como ele. Pode ter tudo bonitinho por fora, mas por dentro uma favela. Pior possível. E aqui tem um ponto. A teologia do século XVII mudou o eixo. Lutero, Calvino, Agostinho, eles começavam com o ser humano, como eu estou tentando fazer aqui. A teologia do século XVII centrou todo o debate em Deus. Supralapsarianismo, infralapsarianismo, alcance da obra de Cristo. Quando começa esse debate com Deus, Deus é tornado um princípio, uma mera ideia, e aí fica fácil a gente rejeitar. Não, isso aí não é o meu Deus, não. Não, o Deus da Bíblia não é esse, não. Já escutei esse tipo de coisa. Mas começa com o ser humano. Mas a gente tem livre-arbítrio. Tem mesmo? Então para de pecar. Assume um compromisso aqui que você nunca mais vai pecar. Prova para mim aí se você tem livre-arbítrio mesmo. Alguém consegue fazer isso? Nem a gente que é crente consegue. A gente continua lutando com a velha natureza. Como é que a gente tem livre-arbítrio então? Aliás, o que de fato é livre-arbítrio? Capacidade de escolha. Ok, mas essa capacidade é neutra? Será que é neutra? As nossas escolhas são neutras? Quando a gente escolhe uma roupa para vir aqui, a gente escolhe uma roupa por forma neutra? O prato de comida que a gente come, isso é uma escolha aleatória? Neutra? Nunca. Nenhuma escolha nossa é neutra. Aí Agostinho, que era um cara brilhante, um homem muito à frente do seu tempo, ele entendeu o seguinte, acho que eu confundi um pouco as citações aqui, mas vou tentar. Ele disse o seguinte, olha, nós continuamos tendo livre-arbítrio mesmo após a queda. Nós continuamos fazendo escolhas, dia a dia, hora a hora, mas nós não temos mais liberdade. Nossas escolhas são determinadas pela nossa natureza. Se nossa natureza é má, pecaminosa, corrupta, todas essas escolhas refletirão o que nossa natureza é. É necessário que o Espírito Santo venha, mude nossa natureza para que a gente abrace Jesus Cristo. Para que a gente creia em Jesus, confie nele, abandone o pecado e ande com ele o restante da nossa vida, até a hora da nossa morte. E aí? Ok. Última palavra, então. O grande teólogo que vai sistematizar todo o debate em Dort, logicamente não é Calvino. Então, é um anacronismo atribuir a Calvino 5 pontos. Porque os 5 pontos são um debate pós-Calvino. A mesma coisa, supralapsarianismo e infralapsarianismo. Você tem declarações em Calvino que aparentemente colocam a queda antes da eleição e declarações que vão colocar
o decreto da eleição antes da queda. Por quê? Porque isso não era um debate da época de Calvino. Também, não era um debate da época de Calvino o alcance da expiação. Ainda que Calvino fale em termos de expiação particular, ou como se convencionou chamar expiação limitada, isso não era um tema da época dele. Isso é um tema que vai ser tratado em Dort, mais ou menos aí 50 anos depois da morte de João Calvino. E como eu ia dizendo, o homem que vai pegar essa massa de argumentos e agora um documento gerado em Dort e vai elaborar é um italiano chamado François Turrentini. Aliás, antes de eu dar uma palavra aqui. Ok, deixa eu só voltar ao Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, então, definiu 5 pontos do calvinismo, gerou o documento que eu já mostrei aqui, que o irmão tem, um documento de 4 pontos, em que, de um lado, cada ponto afirma a doutrina positivamente e depois rejeita erros encontrados dentro dos escritos arminianos daquela época. Uma vez tendo encerrado esses trabalhos, então, em maio de 1619, todos os líderes reunidos do sínodo assinaram o documento. Então, bispos, presbíteros, políticos, catequistas, professores de teologia, diáconos reunidos em Dort, mais ou menos em número de cento e poucas pessoas, eles unanimemente assinaram o documento. Ele se tornou documento padrão dos puritanos da Inglaterra e também dos presbiterianos da Escócia. Ele se tornou documento padrão dos reformados alemães, se tornou documento padrão dos reformados da Suíça, dos cantões suíços, assim como também se tornou documento padrão dos reformados na França. Na Holanda, por conta dos limites da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort foram acrescentados como documento confessional da Igreja Reformada Holandesa. E desde então eles são chamados ou conhecidos como as 3 fórmulas da unidade: o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os cânones de Dort. Acabou essa parte, os pastores e líderes internacionais de outros países foram embora, os holandeses permaneceram em Dort e eles decidiram ali que o Estado não tem o direito de se imiscuir em assuntos ligados à esfera da igreja. Deus estabeleceu o Estado, Deus estabeleceu a igreja, só que ambas têm esferas de atuação distintas. A igreja lida com o culto, com a celebração, com o ensino da palavra. O Estado é a espada para proteger o bom contra o mal. O Estado não tem o direito de determinar a organização da igreja, o Estado não tem o direito de determinar a pregação da igreja, o ensino da igreja, o Estado não tem o direito de determinar os ministros que vão dirigir ou servir a comunidade do povo de Deus. Essa não é a primeira vez que a igreja vai lutar contra o Estado, não é a última. Na Alemanha nazista aconteceu a mesma coisa, Adolf Hitler tentando conduzir os rumos aí da igreja alemã, e a igreja alemã também estabelecendo na chamada Declaração de Barmen um grito de independência, dizendo, afirmando a partir da Bíblia e da tradição cristã, que o Estado também não tem o direito de conduzir a igreja no culto, na doutrina e na ética. Então isso não é um debate novo. E aí acabou o Sínodo de Dort. Então voltando mais uma palavra, ainda nesse contexto aí, com isso a controvérsia não foi encerrada. O que aconteceu agora é que os ministros arminianos foram expulsos do ministério. Isso pode ser brutal para alguns, mas mais uma vez você tem que lembrar que você está lidando com a igreja conciliar aqui, onde os ministros, uma vez ordenados, eles são levados a jurar lealdade à Sagrada Escritura como palavra de Deus e aos símbolos de fé como um fiel resumo da Sagrada Escritura. É um juramento solene. Eu não sei quem já participou de uma ordenação de um pastor presbiteriano ou de uma instalação de presbíteros na igreja presbiteriana, mas é um momento solene. É perguntado para essas pessoas, vocês juram lealdade à Sagrada Escritura? E espera-se a resposta, sim, eu juro lealdade à Sagrada Escritura. Você jura lealdade aos símbolos de fé como um resumo fiel da Sagrada Escritura? Sim, eu juro. O que esses arminianos estavam fazendo era traindo o juramento deles, cometendo perjúrio. E por isso eles foram expulsos do ministério. Eles não foram perseguidos pelo Estado,
o que seria uma incoerência com o que foi decidido em Dort. Eles tinham direito a ter suas comunidades, suas escolas de teologia, mas eles não podiam mais usar as dependências das igrejas reformadas, eles não podiam mais usar as escolas de teologia das igrejas reformadas para formar ministros para sua nova agremiação. Okay? Com o tempo, alguns arminianos entraram no movimento anabatista, que era razoavelmente presente na cultura holandesa nessa época, talvez aí 10% da população holandesa fosse ligada aos anabatistas. Alguns desses arminianos acabaram se tornando socinianos, abrindo mão primeiro da divindade de Jesus, depois da própria Trindade, e abandonando a fé cristã. Um dos principais seguidores de Armínio fez isso aí. E é interessante, quando a gente estuda a história dos batistas na Inglaterra, no século XVIII, você tem um ramo dos chamados batistas gerais, que eram os batistas arminianos. Eles começaram como arminianos clássicos, depois assumiram a posição dos amigos de Armínio, e no final, mais ou menos aí final do século XVIII para o século XIX, um pouco antes na metade do século XVIII, pouco antes do primeiro grande avivamento de John Wesley, eles já eram heréticos. Os batistas gerais da Inglaterra negavam a Trindade, negavam a encarnação do Verbo, negavam Jesus como Deus verdadeiro. Por quê? Porque um erro vai chamando outro erro. Tá? Ok, fechando então com Turretin. Turretin era um homem brilhante, ele era italiano, ele era a segunda geração de crentes italianos morando na Suíça, e ele foi o último grande teólogo de Genebra. O filho dele, Jean-Alphonse, era amigo daquele homem chamado Jean-Jacques Rousseau, que cria na bondade inata do ser humano, que o meio é que corrompe o ser humano. Então, Jean-Alphonse Turretin foi o homem que literalmente sepultou a influência calvinista na cidade de Genebra. Mas a cultura cristã lançou a obra de Turretin em português. São 3 volumes bem maçudos. Aqueles 3 volumes são a primeira dogmática que vai trabalhar a teologia da reforma à luz do Sínodo de Dort. Então, quando você estuda lá a expiação, a doutrina da expiação, ele não só vai rejeitar a teoria governamental da expiação arminiana, mas ele vai rejeitar também o universalismo hipotético da escola de Saumur, a escola francesa de Moisés Amiot. Então, Turretin é, de um lado, o último grande teólogo de Genebra, o último herdeiro da tradição nobre de João Calvino, mas também é o primeiro teólogo reformado a escrever uma defesa dos 5 pontos do calvinismo, incluindo-a num tratado de dogmática. Por incrível que pareça, Turretin, após a morte dele, ele caiu no ostracismo em Genebra. Simplesmente virou uma relíquia, uma peça de museu. O que agora era privilegiado em Genebra era a visão de Rousseau da bondade inata do ser humano, a noção de que, colocados num lugar idílico, nós seríamos bons. É o meio que corrompe a gente. Só que Turretin acabou emigrando para os Estados Unidos. E a cidade de Princeton, existe até hoje em New Jersey, ele começou de forma até mais modesta do que essa escola. Ele começou como uma casa de toras, onde um homem chamado Archibald Alexander se reuniu com 5 outros candidatos ao ministério e começaram a estudar teologia ali. Primeiro eles começaram usando William Ames, o famoso puritano congregacional que foi secretário do Sínodo de Dort, mas eles conseguiram uma edição latina de Turretin. Então aqueles homens tinham que aprender latim, americanos, muitos deles caipiras, gente da roça, tá? Eles tinham que aprender primeiro latim para ler teologia sistemática. Quando Princeton se estabeleceu mais para frente como um seminário de ponta respeitável, um homem chamado Charles Hodge se tornou o grande professor daquela universidade. E qual era o livro que Charles Hodge usava para os alunos estudarem teologia? Os 3 volumes de Turretin. O último grande teólogo de Genebra, o primeiro teólogo reformado a incluir os 5 pontos do calvinismo num tratado de teologia, numa dogmática teológica. É interessante que Charles Hodge pediu um amigo para traduzir aqueles 3 volumes para o inglês, e aqueles 3 volumes eram acorrentados na biblioteca. Era o que a gente chamaria hoje de obra de referência. Os alunos tinham que marcar a hora para ler as sessões que seriam estudadas em sala de aula naqueles 3
volumes imensos, né? Então eram volumes grandões, a pessoa abria, tinha lá acorrentados numa mesa, a pessoa ia virando página a página, letra formiguinha, coluna dupla por página, traduzido do latim para o inglês, né? E agora, finalmente, para o português. Então, com isso, Turrentien incluiu, de fato, os 5 pontos do calvinismo dentro do sistema teológico reformado. Então, desde Dort, falar dos 5 pontos do calvinismo é falar da soteriologia reformada. Um último alerta que eu precisaria fazer aqui é o seguinte: a teologia reformada não se resume aos 5 pontos do calvinismo. Eu vejo algumas pessoas assumindo os 5 pontos do calvinismo como bandeira, só que desconectando de outros temas importantes da tradição reformada. A própria ideia de que Cristo é rei. Por exemplo, eu conheço fundamentalistas que creem nos 5 pontos do calvinismo, mas creem na ideia do crente carnal e do crente espiritual. Eles não entenderam ainda a noção de que Cristo como o Rei Supremo. E aqueles que são incluídos por Cristo, chamados por graça, membros de um reino, de um novo reino. Se nós temos um rei, a gente obedece. Quem não obedece está em rebelião. E quem se rebela contra o rei, o que acontece? O rei os esmaga. O rei os tira da sua presença. Muitos que abraçam os 5 pontos do calvinismo têm uma visão de rejeição da cultura. Não apreciam arte, não apreciam cinema, não apreciam boa música. Mas os 5 pontos do calvinismo estão no bojo de um sistema que privilegia a doutrina da graça comum. Isto é, ainda que a graça eletiva seja derramada somente aos piores pecadores, aos eleitos, do outro lado, há uma graça que refreia o poder do pecado na criação. Por isso a gente assiste um filme bacana e fica emocionado. Porque Deus preservou beleza, verdade, integridade. A gente vê um filme de amor e quer ver aquilo. E por quê? Porque o que é representado de amor naquele filme é porque Deus preservou ali. A graça, a doutrina reformada não torna a igreja um mosteiro. Tem gente que abraça os 5 pontos do calvinismo e entende a igreja como uma espécie de mosteiro. Você suporta a sua vocação secular, mas aqui você se realiza. Aqui você trabalha. A gente tem um lugar para você trabalhar aqui dentro. A teologia reformada empurra o crente para o mundo. O crente vai glorificar Deus como dona de casa, como pedreiro, como marceneiro, como arquiteto, como professor, como pai, como mãe, como filho, namorado, namorada. Deus é glorificado lá fora. Calvino dizia, o mundo é o teatro da glória de Deus. Você encontra Deus lá fora. Então, crer nos 5 pontos do calvinismo não torna alguém automaticamente um reformado. A tradição reformada inclui 5 pontos, mas ele tem um arcabouço maior. Eu gosto muito de catedrais. Então, eu diria o seguinte, os 5 pontos do calvinismo são a abóbada, a nave da catedral. Mas aquela nave só fica de pé porque ela tem estruturas, tem outras colunas, outros detalhes. Então, para manter os 5 pontos do calvinismo de pé, nós precisamos de todo um outro arcabouço, uma série de outros detalhes que tornam uma pessoa de fato reformada. Ok?